A chama interior, o brilho que busca reconhecimento. Você já sentiu que precisava ser visto, reconhecido, valorizado, como se houvesse dentro de você uma luz que precisa alcançar o mundo? Algo que clama para se expressar, para se realizar, para ser a própria vida em sua forma mais vibrante? Essa é a alma de Leão, o signo que carrega o arquétipo do Sol, símbolo da consciência, do centro, da identidade que deseja se tornar inteira. Mas, sob a ótica da astrologia junguiana, Leão é muito mais do que autoconfiança e brilho. Ele representa uma das jornadas mais intensas da psique, a construção do eu consciente, o fortalecimento do ego e o confronto inevitável com sua sombra. Carl Jung afirmava que o ego, essa parte de nós que diz «eu sou», precisa se desenvolver de maneira saudável para que a individuação aconteça. O ego não deve ser destruído, mas sim educado, refinado, alinhado com o self. Leão simboliza exatamente esse momento da jornada, o fortalecimento da identidade pessoal, da vontade própria, da criatividade que deseja se expressar no mundo. O fogo de Leão é o fogo do coração. É a centelha da individualidade, da vocação, da arte, da liderança autêntica. Pessoas com forte influência leonina sentem, desde cedo, que possuem algo especial e sentem, muitas vezes, a dor de não serem vistas como realmente são. Daí nasce o impulso de se destacar, de conquistar atenção, de criar algo que deixe marca. Mas toda luz projeta sombra, e no caso de Leão, essa sombra é tão intensa quanto seu brilho. Parte 2. O rei, o herói e o ego. A força que precisa de centro. O arquétipo de Leão está diretamente associado à imagem do rei, não apenas como governante, mas como símbolo da centralidade psíquica, do eixo que sustenta a personalidade. O rei representa o ego bem estruturado, aquele que governa com nobreza, generosidade e consciência de sua responsabilidade. Mas quando mal integrado, esse mesmo arquétipo pode se tornar tirânico, narcisista, sedento por adoração. Na linguagem de Jung, Leão carrega a missão de desenvolver um ego forte, mas não inflado. O ego é necessário para navegar no mundo, para agir, decidir, criar. É o centro da consciência. No entanto, se ele se identifica com o poder, com a admiração dos outros, com a performance, ele se desconecta do self, o verdadeiro centro da psique, que não precisa provar nada, apenas ser. Essa tensão é o grande desafio do arquétipo leonino, como ser centro sem querer ser o único centro, como brilhar sem apagar os outros, como ter voz sem dominar, como reconhecer o próprio valor sem depender do aplauso externo. Jung via o ego como uma instância essencial, mas também como uma ilusão quando acredita que é tudo. Leão precisa aprender que há algo maior dentro de si, o self, e que o verdadeiro poder não é o da dominação, mas o da coerência interna, da autenticidade e da expressão criativa conectada à alma. A jornada solar. Do orgulho ao serviço leão também está relacionado ao arquétipo do herói solar, aquele que parte em busca de si mesmo, que enfrenta provas, que conquista reconhecimento, mas que, no fim da jornada, descobre que o verdadeiro tesouro está dentro. O herói leonino precisa vencer a tentação de viver para os aplausos. Precisa descobrir que a verdadeira glória não vem de fora, mas de saber que vive segundo sua verdade mais profunda. Isso exige autoconhecimento, humildade e, principalmente, o enfrentamento da sombra. E aqui está um ponto crucial. A sombra de Leão é muitas vezes ignorada porque está disfarçada de carisma, de liderança, de brilho. Mas ela se manifesta em momentos de insegurança extrema, de vaidade ferida, de raiva quando não se é reconhecido. É a criança interior que precisa ser vista, mas que, se não amadurece, toma o trono do ego e exige atenção o tempo todo. O caminho da individuação para Leão é aprender a sair do centro
para encontrar o centro verdadeiro, aquele que não precisa de coroa, mas que irradia luz naturalmente. Parte 3. A sombra de leão, o orgulho ferido e a vontade de dominar toda a luz, projeta a sombra. E quanto mais brilhante for essa luz, mais intensa pode ser a sombra que ela lança. No arquétipo de leão, essa sombra muitas vezes se manifesta como orgulho ferido, necessidade de controle, vaidade disfarçada de generosidade e dependência emocional da admiração alheia. Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, apenas se esconde no inconsciente, de onde continua atuando. No caso de Leão, essa dinâmica ocorre frequentemente com a carência afetiva disfarçada de autossuficiência. O indivíduo se mostra forte, seguro, vibrante, mas por trás dessa imagem pode existir um profundo medo de rejeição, de não ser bom o bastante, de não ser visto. A sombra de Leão aparece quando o elogio se torna uma necessidade vital, quando a crítica é vivida como ataque pessoal, quando a liderança se transforma em dominação sutil. É o momento em que o desejo de ser exemplo se transforma em inveja oculta de quem também brilha, ou quando a generosidade é usada como moeda para conquistar amor. E, como sempre em Jung, não se trata de julgar essa sombra, mas de reconhecê-la com coragem. A verdadeira maturidade leonina começa quando o indivíduo percebe que sua força não está em ser admirado, mas em ser inteiro, com luz e sombra, com certezas e vulnerabilidades. Leão e o complexo de superioridade, outro aspecto importante da sombra leonina, é o que Jung chamava de complexo de superioridade, que, na verdade, esconde um complexo de inferioridade não reconhecido. O orgulho excessivo, a rigidez, a vaidade podem ser defesas contra uma sensação interna de insuficiência. Isso não significa que Leão não tenha valor, muito pelo contrário. Mas quando o ego se identifica demais com a imagem de força, coragem e sucesso, ele se torna frágil diante do fracasso, da rejeição ou da crítica. A rigidez do orgulho é, muitas vezes, uma armadura contra a dor de não se sentir amado. A cura começa com o acolhimento da vulnerabilidade. Quando o leão se permite ser humano, falhar, ser imperfeito e ainda assim se manter digno, íntegro, inteiro, ele começa a acessar sua luz verdadeira, aquela que não depende do reflexo do outro, mas que nasce do coração conectado com o Self. Parte 4. O sol interior, criatividade, autenticidade e o centro verdadeiro. Leão é o único signo regido pelo Sol, e isso não é apenas uma coincidência simbólica. Na astrologia, o Sol representa o centro da personalidade, o coração do ser, a fonte de luz consciente que dá vida a todo o mapa. Para Jung, essa imagem está profundamente conectada ao Self, o centro regulador da psique, que contém tanto o consciente quanto o inconsciente e que orienta a jornada da individuação. O Sol, como símbolo, é generoso por natureza. Ele brilha sem esforço, irradia calor sem pedir aplausos. Dá vida, mas não exige nada em troca. Esse é o ideal mais elevado de Leão, tornar-se alguém que cria, lidera e expressa, não por carência, mas por plenitude. Não para ser amado, mas porque já encontrou amor dentro de si. E é justamente na criatividade que Leão encontra sua ponte entre ego e self. Quando o leonino cria, seja arte, ideias, filhos, projetos, ele se aproxima do centro do ser. Ele encarna a força do arquétipo solar, que dá forma à vida através da expressão pessoal. Por isso, Jung considerava a criação simbólica como parte essencial da cura psicológica. Através do desenho, da escrita, do teatro, da dança ou da palavra, o ser humano expressa aquilo que não consegue explicar. E nesse gesto se conecta com o mistério de si mesmo. Liderar com o coração. Um leão maduro não busca dominar, ele guia com presença. Sua autoridade não vem da imposição, mas da coerência interna. Ele inspira porque é verdadeiro, não porque quer ser admirado.
Essa maturidade não se alcança sem esforço. É preciso, antes, atravessar as armadilhas do ego, enfrentar o orgulho ferido, reconhecer a necessidade de ser amado e aprender a se amar primeiro. Só então o brilho de Leão deixa de ser uma performance e se torna presença real. Na astrologia junguiana, Leão representa o estágio da jornada em que o ego, fortalecido e testado, começa a se abrir para algo maior. Ele percebe que ser rei de si mesmo é muito mais do que governar. É servir ao todo, irradiando luz com humildade e verdade. Parte 5, Leão e a Jornada da Alma. A coragem de ser quem se é. Carl Jung dizia que tornar-se aquilo que se é verdadeiramente é o maior ato de coragem de uma vida. E Leão, com seu arquétipo solar, está diretamente ligado a esse chamado. O chamado de viver com verdade, brilho e autenticidade. Mas esse brilho não é o brilho do ego inflado, da vaidade ou da performance. É o brilho da consciência desperta, do coração aberto, da alma que sabe quem é, e que, por isso mesmo, não precisa se provar. Leão nos ensina que viver com o coração é arriscado. É preciso se expor, se comprometer, se entregar. É preciso lidar com o medo de não ser suficiente, com o risco da rejeição, com a dor de se mostrar ao mundo. Mas também é esse risco que nos transforma, que nos faz deixar de ser cópia, para nos tornarmos expressão única do que vive dentro de nós. No caminho da individuação, Leão ocupa o papel de quem fortalece o eu, para que ele possa, um dia, servir ao self. Ele constrói o ego, não como máscara, mas como instrumento, não como barreira, mas como canal. Sua força é necessária, sua vontade é essencial. Sua chama é sagrada, quando alimentada com consciência. O rei interior. Na imagem simbólica final, Leão se torna o rei interior, não aquele que comanda, mas aquele que sustenta, o que governa a si mesmo com nobreza, o que ilumina o mundo à sua volta, não com arrogância, mas com presença, o que entende que o verdadeiro trono não está no aplauso dos outros, mas na consciência tranquila de viver de acordo com a própria verdade. E assim, Leão nos deixa um legado simbólico profundo. Tenha coragem de se expressar. Brilhe com autenticidade, não com carência. Reconheça sua sombra sem perder sua dignidade. E lembre-se, o mundo não precisa de mais estrelas. Ele precisa de pessoas que brilham porque encontraram seu sol interior.